Estamos de volta com o Ver Mais direto dos estúdios da NDTV Record TV. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada. Agora bota o reloginho na tela que eu quero ver, tô olhando o retorno 13 horas e 48 minutos, gente. O papo agora é sobre hábito alimentar. Como é que são suas refeições? Você faz um prato ou vai beliscando? Tem uma rotina bem definida com horários? Porque algumas pessoas pensam que comem muito menos do que na verdade ocorre. Nós estamos conectados com a nutricionista Tamara Pedroso. Boa tarde, seja bem-vinda a Ver Mais. Boa tarde, Gi. Muito obrigada. A gente que agradece. Eu estava vendo, então, essa sua frase na sua rede social e me chamou a atenção. Então, eu queria saber quais são os motivos das pessoas, né, terem essa sensação de que se alimentam menos, mas, na verdade, comem muito mais. Então, quando a gente vai conversar, fazer o recordatório alimentar das pessoas que querem ali, já estão num ponto de partida para a mudança, a gente observa que no relato elas falam que comem de fato muito menos do que comem. E por que isso acontece? É porque elas realmente não se dão conta da quantidade de comida que estão comendo. E o principal ponto que isso acontece é porque o comer é um hábito. E tudo aquilo que a gente faz repetidamente, às vezes a gente não se dá conta do que está fazendo. Eu vim com um exemplo assim agora na cabeça e eu vou te perguntar justamente outros exemplos. Mas, por exemplo, falando do exemplo de novo, tá ali com um pratinho de salada pro seu almoço. Né? Ou se não mais equilibrado, com uma proteína, carboidrato, mas antes comeu queijo, comeu salame, comeu amendoim. Já começou bem antes. E daí a pessoa, mas depois, eu comi bem hoje, né? Não é? Mais ou menos nesse estilo, né? Sim, existem alguns fatores que interferem ainda mais a pessoa perceber o quanto está comendo. Por exemplo, quando a gente está nas refeições, pelo menos nas refeições principais, normalmente a gente está junto de outras pessoas, né? E aí o que acontece ali? A gente está conversando, a gente não está com foco total, às vezes, no que a gente está comendo. Não é que a gente não pode estar com outras pessoas na hora da refeição, mas nós devemos estar com atenção no nosso prato também. Porque os alimentos, eles ficam sobre a mesa, né? Então, eu percebo ali, acabou o arroz, vai ali mais 2 colheradas de arroz. O feijão também estava gostoso, vou colocar mais um pouquinho. Não, mas tem mais esse assado aqui, estava gostoso. E aí a pessoa acaba que vai num ritmo em que não sabe o quanto que comeu, porque ela colocou comida tantas vezes no prato que simplesmente ela não sabe nem dizer o quanto foi. Então a gente já citou o exemplo do beliscar, do estar desconcentrado, ou seja, não está percebendo que realmente está comendo, né? Existe mais um outro exemplo característico? O belisco acontece ao longo do dia, então fora ali dos horários de refeição. E os beliscos, normalmente as pessoas elas não sabem também relatar, elas não sabem mensurar a quantidade de beliscos que teve, amendoim, bala e várias outras coisas que podem entrar ali. E normalmente são coisas que são mais salgadinhas, são coisas que são mais doces e que normalmente têm mais calorias, inclusive. Né? Outra questão é o final de semana. A maioria das pessoas já no final de semana elas já têm uma alimentação mais desregrada, elas já abrem mais exceção, normalmente elas vão estar consumindo mais quantidade de calorias. Então, se durante a semana ela já estava ali tentando às vezes ter um pouquinho de atenção, mas por causa do hábito de comer acabou que não conseguiu, porque não colocou foco, atenção e disciplina suficiente, no final de semana as coisas acabam piorando muito mais. Com certeza. Agora, como perceber essa prática, né? A gente está falando aqui com uma nutricionista, mas como as pessoas lá em casa podem perceber que cometem esse tipo de mau hábito, digamos assim? Então, as pessoas elas precisam analisar. Normalmente as pessoas vão perceber que estão comendo demais quando de repente se olham no espelho ou sobem na balança e observam, nossa, eu ganhei 5 quilos, 10 quilos, como que isso aconteceu, né? Se pergunta. E aí vem a forma em que a pessoa encontra o caminho, né? De entender o que aconteceu e o que precisa ser feito para mudar.
né? E aí, então, o primeiro ponto é ter um planejamento da sua alimentação. Seja pessoal ou seja em família, as pessoas elas devem planejar antes como que deve ser a sua alimentação, quais são os alimentos que vão ter em casa, quais são os alimentos que não quer ter em casa, que são alimentos de risco, né? Aquele alimento que, eu gosto tanto, isso tem ali, às vezes eu nem tô com vontade, mas eu lembrei que tá ali, eu vou ali comer, né? Então procurar não ter os alimentos de risco em casa, ter bem estabelecido também os horários das suas refeições, né? Não deixar para comer na hora que dá, ou acordar e aí acordou muito em cima da hora, não vai comer e depois vai comer uma coisa que dá e que achou na rua e que às vezes não é uma opção saudável também, né? Então tirar tempo para esse planejamento. E estabelecer metas também, né? As pessoas elas precisam entender que se ganharam peso e elas querem perder esse peso, precisam ter disciplina e ter, então, um planejamento para que alcance esse resultado. Essa questão de planejamento e horários eu fiz, viu? Deu super certo. É um hábito que se cria e depois o tal do belisco é só no fim de olhe lá. Eu não consigo mais beliscar, porque realmente, né, eu criei esse hábito de comer na hora, né? Comer o cafezinho da manhã, um lanchinho e tal, e assim vai. Agora eu queria saber de ti, Tamara, a questão do criar esta rotina de alimentação boa. Você falou do planejamento, então dê dicas aos nossos telespectadores de como criar essa rotina saudável. Então, sempre que a gente vai fazer algo novo, né, às vezes tem ali um nível de motivação, a pessoa começa super empolgada, né, não, eu vou mudar, eu vou fazer e vai dar tudo certo, né. Uma coisa que a gente tem que entender é que o período de motivação, às vezes ele dura até relativamente pouco tempo, e daí vem as dificuldades, a pessoa, sei lá, tem uma festa, um evento, e aí se coloca num ambiente que às vezes não tem ali um certo controle. Então, sempre o principal ponto é ter disciplina, então ter meios para que a sua disciplina aumente. Né? Eu já dei ali a dica, então, não ter certos tipos de alimento em casa, isso é muito bacana, ter os horários certos de fazer a sua refeição, né? Não se colocar realmente em ambientes de risco, eu vou em tal lugar, vou no rodízio de pizza, eu não tenho maturidade para estar no rodízio de pizza, então peça à la carte, né? Coloque ali um limite de quantidade de fatias. Comece aos poucos, né? Sim. Então, às vezes, assim, eu vou do 8 ao 80. Não, então veja os pontos que precisam ser trabalhados, né? Escolha ali uns 3 hábitos que precisa desenvolver e aí na disciplina a repetição vai fazer com que você chegue mais perto do seu objetivo. E é isso aí, pessoal. A gente não consegue nem comer fora de hora. Eu tinha um gatilho que chegava à noite, eu tinha que sentar no sofá. E naquela hora de sentar no sofá e assistir, né, a televisão, me dava fome, mas era porque eu tava sentando no sofá naquele horário. Aí o que eu fiz? Passei, aí dormi. Partiu, já comi, já jantei, não preciso comer mais. Exatamente. Ter um novo hábito que te ajudou a corrigir um hábito que não estava bacana para você. É isso aí, Tamara, foi demais. Muito obrigada. Volte sempre aqui ao programa. Com certeza, muito obrigada. Valeu, dicas ótimas, né, gente?